Se você quer proteger as pessoas que você ama e a si mesmo contra a Covid, eu tenho uma receita para você. Vamos tirar esse genocida do poder. É impeachment ou morte. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa ideia de guerra civil, de luta armada, que obviamente provoca mortes, derramamento de sangue, já é algo defendido pelo Bolsonaro já há um bom tempo. Isso desde 1999, naquela entrevista famosa que ele fala sobre guerra civil, que o voto não é a solução. Desculpa, né? Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Desde aquela época, esse assunto sobre guerra civil, sobre a tomada de poder, a defesa de uma ditadura, isso já é algo comum no Bolsonaro. E muitas pessoas falam, mas faz muito tempo que o Bolsonaro falou isso e tudo mais. Eu só quero dizer para você que quando ele gravou aquele vídeo, ele já estava no seu terceiro mandato político. Ele tinha sido vereador, depois, 2 anos depois, já tinha sido deputado, encerrou o seu mandato como deputado, já estava no seu segundo mandato e naquele vídeo ele estava fazendo a campanha para o seu terceiro mandato de deputado federal. Então não é bem assim não, ele já sabia o que era a política, ele já estava bem tarimbado na política, já estava com aproximadamente 10 anos na política. Ele se elegeu vereador em 1989, e naquele vídeo foi em 1999. Então não era um iniciante na política, ele sabia o que ele estava falando e ele sabia muito bem das suas intenções. Nós vamos tratar hoje aqui em detalhes, eu vou trazer elementos para você sobre o momento que nós estamos vivendo agora, especialmente agora, onde nós temos praticamente o lançamento da candidatura do Lula, a volta do Lula ao cenário político. Isso traz uma preocupação muito grande aos bolsonaristas, isso tem deixado o Bolsonaro muito inquieto, todos aqueles que se aproximam, que estão próximos do Bolsonaro veem essa inquietação, ele está incomodado com isso, ele sabe que agora sim ele não está sozinho, né? Ele não tem uma eleição praticamente garantida como ele tinha antes, ele agora tem um adversário de peso que pode derrotá-lo no ano que vem. Nós vamos tratar desse assunto em detalhes, com muitos elementos e informações importantes. Só que antes, eu peço para você dar o joinha aqui no vídeo e dar o seu like. Um vídeo como esse de hoje, seria muito importante que você pudesse divulgar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, seu Facebook. Mas se você não puder fazer isso, o simples fato de você se inscrever no canal ajuda muito para que a nossa mensagem chegue para um maior número de pessoas. Então se inscreva no canal, ative o sininho e você pode ser membro também aqui do canal para ajudar o nosso trabalho. A ideia de guerra civil, ela já foi apresentada várias vezes, não só pelo Bolsonaro, mas para aqueles que alertam o perigo que é você ter na presidência um sujeito como o Bolsonaro, que é um sujeito belicista, um sujeito bélico, que é um sujeito que ele defende realmente as armas escancaradamente e ele quer e se esforça para armar os seus seguidores. Quando veio à tona aquela gravação entre o Bolsonaro e os ministros, que ensejou inclusive a saída do Moro, o Moro pediu para revelar publicamente aquela gravação e de fato eles sabiam que aquilo ia ser revelado mais cedo ou mais tarde, porque aquela reunião não estava sob sigilo, não havia nada muito especial para proibir a divulgação daqueles áudios, então eles sabiam que aquilo poderia ser divulgado e inclusive depois ensejou inclusive a fuga do Weintraub, né, o então ministro da Educação aqui do Brasil. Ali já deixou assim bem claro que o Bolsonaro tem uma intenção objetiva de um autogolpe e que ele, de certa forma, estava armando os seus seguidores, armando o que ele chama de população, mas não é bem a população, são exclusivamente os seus seguidores mais fanáticos, para uma possível guerra civil. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Essa proposta, ela persegue
o Bolsonaro desde, como a gente viu aqui, desde 99 publicamente. Mas com certeza a vida toda dele não esqueceu disso. E nós temos visto que isso tem crescido e apresentado novos elementos. A própria forma com que ele lida com os militares no governo já é um exemplo claro disso. A militarização do governo dele é algo absurdo. O último movimento foi colocar um general na Petrobras. Ao todo são 92 cargos ocupados por representantes das Forças Armadas, inclusive no Conselho de Administração da Petrobras. Mas isso não se restringe à Petrobras. No levantamento feito das estatais brasileiras, das 46 estatais que são diretamente controladas pela União, a União controla diretamente, dessas 46, 16 tem como presidente um general do Exército. Em 2016, eram 2.957 militares exercendo funções civis na administração federal. Muitos desses militares estavam dentro do Ministério da Defesa. Já, segundo o Tribunal de Contas da União, em julho de 2020, pulou para 6.157 militares exercendo funções civis na administração federal. E esse crescimento ele se dá em várias frentes. Segundo o TCU, o Tribunal de Contas da União, o número de militares em cargos comissionados aumentou 34,5%. Lá no Ministério da Saúde, o aumento de militares, da presença de militares, foi 94,55%. É quase o dobro. E esses militares, eles estão espalhados em quase todas as pastas do governo Bolsonaro. São 18 ministérios. Além do Ministério da Saúde, como eu disse, eles também estão até no Ministério da Economia, Ministério da Família, Minas e Energia. Os militares ocupam quase, a totalidade do governo Bolsonaro. E aí você vai me perguntar, mas Clayson, qual é o problema de um militar estar ocupando esses cargos? Olha, os problemas são muitos. É prejudicial para o país ter esses militares em alguns cargos, especialmente porque a vida de um quartel é muito diferente de uma vida corporativa, por exemplo. Os militares não têm expertise na vida empresarial. Não é só isso, os militares também têm uma certa inapetência para o debate, eles não estão muito abertos a conversar. O militar recebe ordem e dá ordem, e muitos desses órgãos são colegiados, onde o debate de ideias, onde a apresentação de propostas, uma certa diplomacia aqui, eu cedo aqui, você cede ali, essa negociação por intermédio do debate, ela é muito importante em órgãos colegiados, e os militares não têm esse perfil. Então, na verdade, isso prejudica muito a função de gestão destas empresas. É só você observar o que acontece, por exemplo, com o Pazuello. Eu brinco com Pazuello, mas às vezes até falo sem querer. Com o ministro da Saúde, o Pazuello. Você percebe a quantidade de problemas que ele acaba ocasionando. Agora, em março, ele reduziu 4 vezes a previsão para a vacina. Porque exatamente não tem como você forçar algo a acontecer simplesmente com uma ordem. Você tem que conhecer os meandros. Aí ele colocou uma proposta inicial de entrega de vacinas que agora já está quase que na metade daquilo que ele propôs inicialmente. Há uma diferença muito grande entre a vida do quartel e a vida de um ministério. Para piorar ainda mais esse quadro, o Bolsonaro armou os seus seguidores. E esse é o ponto ainda mais preocupante. Só para você ter uma ideia, com o Bolsonaro, o armamento civil aumentou 65%. Em dezembro de 2018, nós tínhamos 697 mil armas nas mãos de cidadãos comuns. Isso em dezembro de 2018, menos de 700 mil armas. Em novembro de 2020, esse número saltou para 1.150.000 armas nas mãos de cidadãos comuns, de menos de 700 mil para mais de 1.150.000.
Um outro dado ainda mais preocupante, preste atenção nesse dado, as entidades de tiro esportivo. Em dezembro de 2018, nós tínhamos 151 entidades de tiro esportivo. 151. Isso em dezembro de 2018. 2 anos depois, em dezembro de 2020, de 151, nós pulamos para 1.345 entidades de tiro esportivo. Nós temos um número muito maior de armas no país, um número que cresce diariamente. Nós temos um número muito maior de pessoas armadas, um número muito maior de pessoas treinando tiro e um número maior de pessoas dispostas a tudo. Nesse último caso que aconteceu desse crime lá no Capitólio, essa invasão do Capitólio, eu vou deixar aqui o card do último vídeo que eu falei sobre o Eduardo Bolsonaro. É importante você acompanhar os últimos vídeos aqui do canal, porque nós temos tratado a respeito desse assunto. Vou deixar também o card do vídeo anterior a esse último, onde nós falamos a respeito do possível envolvimento do Eduardo Bolsonaro com aquele crime de terrorismo chamado terrorismo doméstico nos Estados Unidos, que foi essa insurreição, essa invasão ao Capitólio. Inclusive, um dos articuladores, como nós colocamos aqui, o Michael Lindell, ele deixou claro que se reuniu com Eduardo Bolsonaro. E eu vou colocar aqui para você o final de uma entrevista, e depois vou deixar aqui na descrição também do vídeo essa entrevista na íntegra para você acompanhar, mas é muito importante você ouvir a fala final do Eduardo Bolsonaro nessa entrevista para você entender o ponto em que nós estamos chegando. Eu vou deixar o texto dessa última parte para você acompanhar. O Eduardo Bolsonaro responde sobre a possibilidade daquela insurreição ter sido organizada por grupos que estavam lá justamente para realmente fazer uma insurreição, cometer crimes e tudo mais. Nós temos que lembrar que pessoas morreram naquela insurreição. E o Bolsonaro, Eduardo, responde da seguinte forma: se fosse organizada, teriam tomado o Capitólio e feito reivindicações que já estariam previamente estabelecidas pelo grupo invasor. Eles teriam um poder bélico mínimo para não morrer ninguém, matar todos os policiais lá dentro ou os congressistas que eles tanto odeiam. No dia em que a direita for 10% da esquerda, a gente vai ter guerra civil em todos os países do Ocidente. É um movimento claro do Eduardo Bolsonaro na defesa da guerra civil e já se fala, a boca pequena, nos grupos da Deep Web, inclusive aqueles que são ligados diretamente ao bolsonarismo, numa organização mais objetiva das pessoas que estão hoje armadas para uma possibilidade de uma guerra civil. Ou seja, caso ocorra do Jair Bolsonaro perder as eleições para a presidência e principalmente se entrar lá o Lula ou alguém do PT ou alguém da esquerda, eles com certeza não vão aceitar isso, eles não querem aceitar isso. E eles já estão se movimentando para isso. O Eduardo deixa bem claro que a ideia é essa, matar, como ele disse, matar os políticos que eles tanto odeiam, os congressistas que eles tanto odeiam. E existe um outro ponto que a gente considera fundamental. Agora, a gente também tem ouvido parte de setores da esquerda dizendo que tem também interesse em se armar. Nós temos que deixar claro aqui que a luta armada, ela também faz parte daqueles movimentos de esquerda que tiveram, inclusive, aqui no Brasil, recentemente, né, na ditadura militar, muitos pegaram em armas justamente para poder fazer uma manifestação, entre aspas, né, a gente pode chamar de revolução contra a ditadura militar. Então nós estamos numa situação em que dois lados agora começam a incitar essa guerra civil. A nossa preocupação é muito grande em relação a isso, porque a cada dia que passa nós temos mais mensagens de ódio por parte da direita e agora também por parte da esquerda. E o resultado disso pode ser derramamento de sangue. Nós estamos fazendo um alerta muito importante aqui no canal.
estou passando para você muitos detalhes aqui que eu preciso levar você a essa reflexão. Nós precisamos repensar o país. A situação em que nós chegamos não é apenas uma situação apenas preocupante. Ela é altamente alarmante e ela traz indícios de que algo muito grave, muito sério pode acontecer com o nosso país. Esse debate político, democrático, ele não é interesse por parte de grandes, né, grupos ligados ao bolsonarismo e inclusive ao próprio Bolsonaro. Ele não tem um interesse muito grande na democracia. Eles querem impor determinados discursos que são contra a democracia. Eles falam constantemente em fechar Congresso, em fechar STF, em falar contra determinados políticos de maneira muito agressiva. E agora nós temos setores da esquerda que também não querem deixar barato. Você sabe qual que é a nossa orientação aqui? Eu sou um anarquista, pacifista, defendo a diplomacia, defendo a democracia no sentido do debate das ideias. Então é óbvio que a gente não vai defender em momento algum que a esquerda ou que a direita peguem armas para tentar forçar uma proposta, digamos, de guerra. Né? Não faz sentido defender isso, não faz sentido a gente concordar com esse discurso, seja da esquerda, seja da direita. Mas é importante alertar você, é importante você saber a realidade que nós estamos vivendo. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Deixe o seu comentário aqui. O que você acha a respeito dessa possibilidade? Qual que é a sua visão a respeito disso? Quero que você dê o joinha no vídeo, nos ajude divulgando o nosso vídeo nas suas redes sociais, conversando e procurando que os nossos vídeos também sejam fontes de debate entre você, seus amigos, sua família. Converse com as pessoas a respeito disso, leve essas ideias para que a gente possa desenvolver algo positivo, porque a situação está muito preocupante. Se inscreva no canal, ative o sininho e seja membro do canal. Eu te encontro numa próxima. Se você quer proteger as pessoas que você ama e a si mesmo contra a Covid, eu tenho uma receita para você. Vamos tirar esse genocida do poder. É impeachment ou morte. É impeachment ou morte.